Olá, tudo bem? Depois de muito tempo, voltamos. Primeiramente eu quero pedir desculpas. 2023 foi um ano bem conturbado e eu não pude aparecer muito por aqui no canal, porque eu estava numa empreitada difícil, mas muito necessária. Estava trabalhando com a minha tese para concluir o doutorado em Direito pela Universidade Federal do Paraná. E consegui concluir, defendi a tese agora, neste mês de janeiro de 2024, e estou completamente disponível para você. Você que passou por aqui e viu que não estavam mais sendo postados vídeos, achou que o projeto de comentar em vídeo o Código de Processo Civil tinha se encerrado, mil desculpas, ele não se encerrou. Nós vamos continuar e retomamos neste ano de 2024 os comentários ao CPC de 2015 com os comentários ao artigo 142. Como nós tínhamos visto nos artigos anteriores, nós estamos tratando aqui de um título que diz respeito ao juiz e aos auxiliares da justiça e dentro desse título de um capítulo específico que trata sobre os poderes, deveres e sobre a responsabilidade do juiz. É nesse contexto que está inserido o artigo que nós vamos analisar hoje, que é o artigo 142. Vamos conferir o que disciplina o texto desse artigo? Ele diz assim: o juiz responderá, aliás, agora eu estou lendo o 143, desculpe, esse é para o próximo vídeo. O 142. Convencendo-se pelas circunstâncias de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando de ofício as penalidades da litigância de má-fé. Nós temos aqui um regramento sobre um dever do juiz muito importante quando o juiz constatar a ocorrência da chamada simulação processual. E aí a gente tem aqui um dever de ação do juiz, ou seja, de o juiz agir de ofício porque ambas as partes estão simulando aquele processo para obter um fim que seja vedado em lei, seja para prejudicar a terceira pessoa ou obter algum benefício apenas para as partes, mas algum benefício que a lei não autorize. E para isso elas se servem de um processo simulando a existência de uma lide e levam este conflito para a apreciação do Poder Judiciário com essa finalidade escusa, ou de prejudicar terceiros ou de obter algum outro benefício que a lei vede. Então, quando nós temos essa situação, nós temos um ato de ambas as partes, né? Porque aí essa simulação, para que ela se configure, ela vai exigir que haja ato tanto do autor quanto do réu nesse sentido, simulando a existência de um conflito que de fato não existe e sem que haja por ambas as partes um interesse no fim natural, e aqui aspas para esse natural, do processo, que seria obter uma decisão judicial para a proteção de um direito material em razão de uma ameaça ou de uma suposta violação àquele direito, com essa finalidade que a gente verificou, que é uma finalidade de obter algo indevido, algo que a lei não autorize, prejudicar uma terceira pessoa que não seja parte daquele processo. A gente pode pensar num exemplo de simulação quando duas pessoas simulam a existência de um conflito e o autor busca receber, por exemplo, do réu um determinado valor e o réu faz lá uma defesa frágil, né, diante daquilo, aquilo poderia resultar numa condenação e bloqueio dos bens do réu, numa posterior penhora dos bens do réu para pagamento daquela dívida que seria reconhecida pelo juiz, com a finalidade de tornar aquele réu devedor insolvente, ou seja, com a finalidade de que o patrimônio dele seja inferior ao valor das suas dívidas e com isso prejudicar o interesse de credores daquele réu. Este seria um clássico exemplo de simulação processual, em que ambas as partes usariam do processo
para obter esse fim ilícito, que é o fim de prejudicar os credores do réu, né? Inclusive, é tão grave esse tipo de conduta processual que o próprio artigo 142 prevê um dever do juiz de, verificados esses requisitos todos da ocorrência da simulação e, obviamente, respeitados o contraditório e a ampla defesa e por meio de uma decisão fundamentada, proferir uma decisão de ofício, né, sem necessariamente a provocação de um terceiro que talvez nem saiba da existência daquela relação jurídica processual ou do Ministério Público, né? E ainda para reforçar a gravidade desse tipo de conduta, o próprio artigo 142 estabelece que o juiz deve aplicar as penalidades por litigância de má-fé, porque aqui nesse caso nós temos uma das hipóteses de litigância de má-fé, que é se utilizar o processo para obter esse fim ilícito, né, e essa simulação entre as partes, quer dizer, ambas as partes buscando esse fim que a lei proíbe. Para reforçar ainda mais a gravidade desse tipo de conduta, a gente não pode esquecer que o artigo 966, lá no seu inciso 3, prevê que a simulação processual é uma das hipóteses para cabimento da ação rescisória. Então, ainda que o juiz não tenha constatado a ocorrência de simulação, e isso é possível, quer dizer, não havia nenhum indício durante a tramitação do processo de que se tratava de uma relação, de um conflito simulado que resultou numa relação processual viciada por essa simulação. Se o juiz não constatou isso, um eventual terceiro prejudicado ou mesmo o Ministério Público vão ter legitimidade para propor ação rescisória e buscar rescindir aquele julgado, né, e desfazer aquela decisão e as consequências daquela decisão por meio da ação rescisória. E para finalizar a análise nossa sobre esse artigo 142, um ponto que é importante, né, ele disciplina que o juiz deve proferir decisão que impeça os objetivos das partes. E a decisão que vai impedir os objetivos das partes é aquela que extingue o processo sem análise do mérito, ou seja, o juiz não fará análise do mérito em razão da ocorrência de simulação, que impedirá justamente que se faça a análise do mérito e se profira uma decisão que possa beneficiar as partes dentro desse intento de simulação processual. Ok? Era isso o que nós tínhamos para falar sobre o artigo 142. Nós vamos nos ver aí nos próximos vídeos, analisando os demais artigos, e eu quero te agradecer a paciência por me esperar ao longo desses longos meses aí, em que eu não pude aparecer por aqui, mas agora dizer que o nosso compromisso de ir adiante nos comentários ao CPC de 2015 está em pé, está mantido e nós vamos cumprir. Até a próxima!